Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Uma mulher morreu atingida por uma bala perdida na zona sul de São Paulo. Ela estava com um filho de 5 meses no colo. O caso aconteceu ontem à noite na Avenida CUPC, na zona sul de São Paulo. A dona de casa, Vanderleia Silva, de 38 anos, voltava da igreja quando foi alvejada. A mãe e a criança estavam próximos a uma pizzaria quando bandidos tentaram roubar o carro de um homem. A vítima reagiu e houve troca de tiros. A criança não ficou ferida e foi socorrida por uma vizinha. Até agora, nenhum suspeito foi preso. E a polícia investiga se a morte do irmão da cantora Negra Lee foi execução. Gilson Francisco de Carvalho, de 41 anos, foi encontrado com 2 tiros na cabeça em um campo de futebol na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na noite de sábado. Negra Lee cancelou a participação no musical que faria na noite de domingo. Pelo seu perfil no Facebook, a cantora agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e disse estar de luto. E na região dos Jardins, um grupo de assaltantes trocou tiros com a polícia na rua Oscar Freire. O tiroteio foi por volta das 5 horas da manhã, após criminosos furtarem lojas da região. A PM disse que os assaltantes foram surpreendidos por uma viatura da corporação e atiraram nos policiais que revidaram. Ninguém ficou ferido e o grupo conseguiu fugir. E começaram hoje as multas aos táxis que circularem nos corredores de ônibus durante o horário de pico. O taxista que desrespeitar a lei está sujeito a multa de R$ 127,69 e perderá 5 pontos na carteira de habilitação. A circulação nos corredores de ônibus fica restrita das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Fora desses 2 períodos, se estiverem com passageiros, os táxis poderão utilizar os corredores que ficam à esquerda de algumas avenidas da cidade. Aos sábados, domingos e feriados, a circulação com passageiros está liberada em período integral. E um serviço está facilitando a vida do motorista, é o Vejo ao Vivo, com quem a TV Gazeta tem uma parceria para disponibilizar em tempo real imagens de câmeras em várias cidades brasileiras. Aqui na cidade de São Paulo, em toda a região metropolitana, já são 120 câmeras do Veja ao Vivo. Acesso de mais de 1 milhão de pessoas por mês. Pessoal que se informa sobre trânsito, condições das estradas e até a Baixada. Uma das câmeras aqui da cidade fica na Avenida Paulista, nesta banca aqui nas proximidades do Museu de Arte de São Paulo, e está sempre entre as 5 mais acessadas aqui da região. Pessoal que monitora trânsito e também os acontecimentos do dia a dia. Ao todo, no Brasil, já são 13 estados, mais de 100 cidades que contam com esse trabalho. A meta é chegar à instalação de mais 1.000 câmeras, pelo menos em todo o Brasil, e mais 200 a 300 só em São Paulo e na região metropolitana. O serviço é gratuito, basta acessar lá o site para ver as câmeras e também pode baixar o aplicativo tanto para iPhone como para o Android nas lojas. E vamos então ver como está o trânsito através de algumas dessas câmeras. A capital registra neste momento 79 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Marginal Tietê. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta trânsito pesado para o horário, ali mais fluindo na altura da ponte da Vila Guilherme. Na ligação leste-oeste, trânsito carregado, mas andando sem problemas, tanto para quem vai acessar o elevado como no sentido da Radial Leste. E no corredor norte-sul, trânsito carregado na Avenida Moreira Guimarães, no sentido da Zona Sul. Acima do vídeo, quem segue para o centro, situação um pouco melhor. E aumenta o número de usuários de ônibus em São Paulo no primeiro trimestre do ano. 14 milhões de viagens foram feitas no período, um aumento de quase 3% em relação ao mesmo período em 2013. Segundo a SP Trans, a faixa exclusiva para ônibus é apontada como um dos principais fatores para o aumento. Já são mais de 300 quilômetros na capital. A criação do bilhete único mensal, que dá desconto aos usuários que adquirirem a cota de 30 dias, também é responsável pela elevação no número de passageiros transportados. E no próximo dia 4 de maio, a lei que regulariza as calçadas de São Paulo completa 1 ano. Nossa equipe foi às ruas descobrir se as regras da legislação estão sendo cumpridas. Bairro Jardim Helena, zona leste da capital. As calçadas por aqui não chegam nem a meio metro de largura.
enquanto a legislação exige o mínimo de 70 centímetros. Mato alto e carros estacionados são proibidos. Comerciantes instalaram essas barras de ferro para evitar que os veículos invadam a calçada. Só dá para andar mesmo no meio da rua, porque se andar na calçada a gente cai. Então tem que ficar disputando o espaço com os carros. Os moradores da Moca também sofrem com os desníveis das calçadas. Normalmente, uma feira perto de casa é sinônimo de passeio em família, mas para Fernanda é grande a dificuldade de chegar até a rua da feira com os 3 filhos pequenos. Muitos buracos, não dá para descer com o carrinho, muito ruim. E aí você acaba se arriscando vindo aqui pela rua? Tem que se arriscar para vir pela rua, porque pela calçada não dá. Além de pais com carrinhos de bebê, idosos, portadores de deficiência física e pessoas que têm dificuldades de locomoção são os que mais sofrem com as ruas irregulares da capital. Eu acho horrível, principalmente para o idoso, porque é muito buraco e muito essas ruas de descida que tem aqueles degraus, aquelas coisas. Seu Manuel conta que já caiu na rua. Tombei, fiquei assim e sentei já 2 vezes. E se não bastasse os buracos e os desníveis nas calçadas, ainda tem morador que bloqueia a parte da área para realizar obras de reforma. De acordo com a lei municipal em vigor desde maio do ano passado, recebe multa de R$ 300 quem obstruir uma calçada com mobiliário urbano ou qualquer meio que dificulte o acesso de veículos e a circulação de pedestres. Júlio teve de andar pela rua com os 2 filhos para desviar desta obra na calçada de uma casa. Cada uma é totalmente de uma forma, com um tipo de material. Por exemplo, se tivesse uma pessoa que tivesse cadeirante aqui, já não poderia passar aqui por causa dos desníveis e tal. Isso é um desrespeito ao consumidor. Primeiro porque assim, tem a parte do contribuinte, que é a pessoa dona da casa, e tem a parte da prefeitura. Então parece um desrespeito para nós que moramos aqui, que usamos todo dia esse espaço que é comunitário, né? E graças ao temporal de sábado, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, onde está localizado o sistema Cantareira, o volume dos reservatórios teve um ligeiro aumento. O volume subiu de 12% para 12,1%. Choveu no sábado mais do que havia chovido desde o início do mês. A boa notícia é que a chuva deve continuar sobre a região nesta semana. De acordo com a Sabesp, as obras para a retirada de água do chamado volume morto do sistema já estão 80% concluídas. Assim, a água já poderia ser utilizada no mês que vem. Mesmo assim, tanto o governo quanto o Sabesp apostam na economia de água feita pelo consumidor para aliviar a situação crítica e evitar o racionamento de água na região metropolitana de São Paulo. E a semana começou fria e nublada em toda a faixa leste paulista. Hoje aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida, quando a temperatura máxima registrada se dá pela manhã e esfria ao longo da tarde. Nesse momento, os termômetros registram 18 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã? É bom se agasalhar porque o friozinho continua nesta terça-feira, principalmente de madrugada. Uma frente fria que avançou do sul do Brasil trouxe chuva e baixas temperaturas para quase todo o estado. A previsão amanhã é de céu nublado, chuvas moderadas e temperaturas amenas em todo o centro-leste e sul paulistas. Nas demais áreas do estado, períodos de sol e chuva a qualquer hora. A máxima prevista é de 29 graus em Votuporanga. Já na região de Franca e Araraquara, os termômetros não ultrapassam a marca dos 24 graus. E no litoral, dia chuvoso e friozinho, máxima de apenas 21. Aqui na Grande São Paulo, a terça-feira será bem parecida com o dia de hoje e prepare o cobertor. Isso porque a mínima nessa madrugada será de apenas 16 graus e amanhã a máxima não passa dos 20. Aos poucos volta a esquentar. A máxima sobe para 25 na quarta e para 27 graus na quinta-feira, mas ainda com previsão de chuvas localizadas. Com a Copa do Mundo, o calendário de eventos na cidade de São Paulo sofre alteração. A parada gay acontecerá um mês antes do previsto e terá como tema a criminalização da homofobia. O evento, que acontece anualmente em São Paulo, chega à sua 18ª edição com um mês de antecedência por causa da Copa do Mundo. Neste ano, a parada gay acontecerá em 4 de maio e mais uma vez na Avenida Paulista. O evento teve investimento de R$3 milhões e espera receber de 3 a 4 milhões de participantes.
Uma trilha com coatis, macacos e plantas nativas da Mata Atlântica. Essas são algumas das atrações do Parque Ecológico do Tietê. O parque, que completa 32 anos este mês, ainda é pouco conhecido pelo público. São 14 mil metros quadrados de muita natureza. Alunos de escolas de todo o estado visitam o parque diariamente. Para os professores, ensinar na prática os cuidados com a natureza é essencial para a formação desses pequenos. Para que eles tenham a preocupação com o planeta futuro, né? De saber que o lixo jogado hoje pode ficar para os filhos, para os netos. O educador ambiental sempre acompanha os grupos para explicar as curiosidades da mata. Onde não tem a mata, a temperatura é mais elevada, né? E chega a ser 10 graus de diferença entre Melino Matarazzo e ali onde a gente precisa chover, que é a Serra da Cantareira. Todos os animais vivem soltos no parque. Para não atrapalhar a rotina dos bichinhos, as visitas são agendadas e só acontecem com grupos pequenos. Para você também é muito mais legal aprender na escola, dentro da sala de aula ou aqui? Aqui. Por quê? Porque eles mostram as árvores, a poluição. E se você encontrar alguma cobra aqui, você vai ficar com medo? Vai sair correndo? Eu vou ficar com medo. Mas não quer encontrar nenhuma? Não. E essa é a parte mais procurada aqui do parque, a Ilha dos Macacos. São 150 espécies de animais silvestres, entre coatis, macacos, capivaras e muitos outros. Como a cidade não está mais horizontal e sim verticalizada, as crianças não têm mais esse contato com a natureza como pode ter aqui no parque, né? As crianças só veem isso aí em filme, na televisão, né? Então, o contato deles assim é impressionante, te deixa muito contente em ver isso daí. Com um trecho de mata nativa, o parque é ideal para pessoas de todas as idades praticarem exercícios físicos. Por mês, mais de 300 mil pessoas passam por aqui. É um total de 9 quilômetros de trilhas, pistas para caminhada e este lago cheio de pedalinhos. Cada grupo que vem, seja uma escola, um projeto social, traz os seus próprios objetivos e a gente soma os objetivos desses grupos aos nossos num trabalho que é conjunto, que é conscientizar. O Parque Ecológico do Tietê fica na altura do quilômetro 17 da rodovia Ayrton Senna. O funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita, mas as trilhas na mata precisam ser agendadas pelo telefone 2958-1477. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fica agora com o Gazeta Esportiva.